Pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui. Vai ser a primeira aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo e eu vou destrinchar esse assunto de uma forma mais detalhada possível. Então, que me perdoem aí os alunos que já têm um conhecimento preliminar, porque eu vou estar também atendendo aquela galerinha que tem muita dificuldade e que nunca ouviram falar de seno, cosseno ou tangente. Beleza? Aí também eu gostaria de convidar aí quem está chegando hoje, conhecendo hoje pela primeira vez esse nosso trabalho, que deixe feita a sua inscrição, deixe seu like também, que é muito importante. E, claro, ao final do vídeo, se você achar que vale a pena, você mantém tanto a inscrição como o like. E, caso não goste, tem toda a liberdade para dar o seu dislike e também retirar a sua inscrição. Combinado? Então vamos lá. Bom, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Muita gente a essa altura já estudou também o Teorema de Pitágoras, mas o Teorema de Pitágoras só é possível aplicar quando você conhece os dois lados de um triângulo, retângulo, claro. Somente os dois lados do triângulo retângulo, que é o requisito necessário para você aplicar o Teorema de Pitágoras. Assim como as razões trigonométricas também só é aplicável num triângulo retângulo, ou seja, tem que ter 90 graus aqui num dos vértices. E nas razões trigonométricas, basta você conhecer apenas um lado de um triângulo, pode ser tanto a hipotenusa como o cateto, e ter um ângulo também. Se você tiver esses dois elementos, você consegue matar qualquer questão sobre triângulo retângulo utilizando a trigonometria. Beleza? Então vamos lá. No princípio, a primeira coisa que você tem que saber identificar são o que é cateto, o que é hipotenusa. Então vamos lá, gente. Sempre, não importa como ele esteja colocado aqui na figura, no plano. Os catetos são formados pelos lados que formam 90 graus. Então, ó, o lado B e o lado C formam os catetos, tá? No nosso caso aqui. Não procurem memorizar a letra, mas procurem memorizar o conceito, tá? Então, o conceito é os dois lados que formam 90 graus. Então, no nosso caso, B e C, certo? B e C formam 90 graus. Eles são chamados de catetos. E o lado oposto de 90 graus, que no nosso caso eu chamei de A, então oposto, ó, lado oposto a 90 graus, eu chamo de hipotenusa. E você consegue identificar facilmente, porque ela é sempre, a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Beleza? Então, primeira coisa é você identificar. Então, A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Beleza, agora, gente, como eu tenho um ângulo de 90 graus, e você sabe que num triângulo, qualquer, não precisa ser retângulo, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Ora, se aqui eu já tenho 90, falta mais quanto para completar 180? Mais 90, não é isso? Então, quer dizer que se eu somar alfa mais beta, eu vou colocar aqui, ó. Se eu somar alfa mais beta, tem que dar 90 graus também. Ou seja, se o alfa valer 30, o beta tem que valer 60. 30 mais 60 dá 90, com mais 90, 180. Então, a soma interna sempre tem que dar 180 graus. Ok? Vamos lá. Agora sim, agora vamos partir para os ângulos, o estudo dos ângulos. Olha só, eu vou começar com o ângulo alfa. É claro que se você souber o ângulo alfa, facilmente você deduz o valor do beta também. Tá? Mas vamos supor que aqui seja 30 e aqui 60. O alfa, de repente você fala, não, eu prefiro trabalhar com 30 graus que eu gosto mais. Beleza, então, se você for trabalhar com alfa, então escreva aqui, ó, alfa. Olha só, gente, agora preste muita atenção que é onde a maioria dos alunos tem muita dificuldade de identificar. Qual é o cateto que está do lado do alfa? Você já sabe que o C é um cateto e o B é um cateto. Mas qual é o cateto que está do lado dele? Não é o C? Então, o cateto que está sempre junto ao ângulo que eu vou trabalhar, você chama de cateto adjacente. Então, quando você está trabalhando com o alfa, o cateto adjacente, como o próprio nome diz, né, está nas adjacências do ângulo. Adjacente, quem é? É o C no nosso caso, tá, gente? Por isso que eu digo, não memorize por letras, sempre memorize o conceito. O lado que está do lado do alfa é o cateto adjacente. E quem é que está do lado oposto do ângulo alfa? Não é o cateto B? Então, o cateto oposto é o lado B, é o cateto B. Então,
no nosso caso, o C é o cateto adjacente e o B é o cateto oposto. E seja qual for o ângulo que você vai trabalhar, seja alfa, seja beta, a hipotenusa sempre será o mesmo. Ou seja, ele sempre vai estar do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no nosso caso aqui, eu nomeei de A. Tá? Você poder nomear de X, Y, Z, não importa. O que você tem que entender são esses conceitos aqui, ó. Tá? Então, se eu estou trabalhando com alfa, o cateto adjacente é o C, o cateto oposto é o B, hipotenusa sempre será o A. Ah, professor, mas eu gosto de trabalhar com o beta. Então, beleza, não importa o valor, tá, gente? Beta, vou usar o mesmo raciocínio, gente. Qual é o cateto que está junto ao ângulo beta? Não é o lado Bzinho aqui, ó. Lembra? Cuidado, o A não é cateto, hein, gente? O A sempre vai ser hipotenusa, porque ele está no lado oposto de 90 graus. Então, o cateto adjacente, se eu estiver trabalhando com o beta, então o cateto adjacente, agora no nosso caso é o Bzinho, certo? Que está do lado dele. E qual é o cateto que está do lado oposto ao beta? Tá aqui, ó, é o C. Ah, então quer dizer que o cateto oposto, no caso do beta, é o Czinho. E a hipotenusa não muda, né? A hipotenusa sempre vai ser o mesmo. Então, hipotenusa será sempre o lado A. Beleza? Entenderam, gente? Esses são os dados preliminares que você tem que conhecer para poder a gente começar a fazer as questões. Muito bem, agora vem a relação propriamente dita, a razão trigonométrica. Se eu estiver trabalhando com alfa, eu vou escrever da seguinte forma, ó. Então, olha só, se você tiver lá uma questão, um exercício, onde você vai considerar esse ângulo alfa, você tem que memorizar isso daqui, ó. Esse formulário é fundamental para você memorizar, ó. Seno de alfa, se eu for trabalhar com seno, será sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. E no nosso caso, o cateto oposto é o B, a medida do lado B, sobre a medida da hipotenusa. Ok? Beleza até aqui? Então, muitas vezes, você tem um ângulo, tem o valor do seno, e tem o valor ou da hipotenusa ou do cateto oposto. Ora, se você tiver um dos valores aqui, você já mata a questão. Tá certo? Assim como, se você for trabalhar com cosseno, o cosseno, essa relação, sempre é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Um jeito que eu sempre usei desde o meu tempo de estudante para memorizar o seno e o cosseno, eu sempre associei o seno com a preposição sem e o cosseno com a preposição com. Por que isso? Eu relaciono assim, o seno de alfa, ele está sem o cateto do lado dele, então é o cateto oposto. O cosseno de alfa, ele está com o cateto do lado dele. Então, o cosseno se associa com o cateto adjacente, beleza? Ambos divididos pela medida da hipotenusa. Beleza até aqui? Então, memoriza então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Não decore as letras, decore o conceito, tá? E tangente? Tangente é o mais fácil que tem, gente. Eu faço assim, ó. Eu sempre coloco tangente de um ângulo qualquer, pode ser o alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Aí eu falo assim, ó. Tem gente que toma coca. Beleza, você nunca mais vai esquecer, tá? Tangente. Tem gente que toma coca, acabou. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas três formulinhas são fundamentais tanto para o alfa como para o beta. Agora, percebam aqui, ó, no seno de alfa, no caso aqui com as letras, é B sobre A. No caso do seno de alfa, então, o cateto oposto é o B, Bzinho, e a hipotenusa que é o A, então é B sobre A. O cosseno de alfa é C sobre A, e a tangente, no caso de alfa, é B sobre C. Ó. O B é o cateto oposto e o C é o cateto adjacente. Beleza? Ah, professor, e se eu fosse trabalhar com beta? Faz de conta que eu sei lá, o beta é 60 graus. Beleza, você vai usar o mesmo conceito. Deixa eu colocar aqui para você memorizar. Então vamos lá, aqui está o formulário do beta. Seno de beta. Bom, seno você já sabe, não está com ele, está do lado oposto. Então é cateto oposto sobre a hipotenusa. No nosso caso, se eu for trabalhar com beta, qual é o cateto oposto? É o Czinho, é o C minúsculo. Então é o C sobre a hipotenusa A. Você veja que a hipotenusa nunca muda, tá? Sempre será o mesmo para ambos os ângulos. E o cosseno de beta, quem está com ele?
É o lado B, é o cateto B. Então é o B sobre A. É a tangente de beta. Tem gente que toma coca, quem é o có? É o cateto oposto, que é o C sobre B, que é o cateto adjacente. E morreu aí a questão do formulário. Beleza, gente, até aqui? Então, esse conceito que eu passei para vocês, gente, é necessário para você resolver qualquer problema de razões trigonométricas. Beleza? Bom, pessoal, agora eu vou tirar esse formulário daqui, senão os próximos conceitos não vai caber aqui na página. Bom, quando está iniciando o estudo das relações trigonométricas ou das razões trigonométricas, uma das queixas que eu sempre ouço dos alunos é falar assim: professor, mas o que é seno? O que é cosseno, afinal de contas? Então, eu vou fazer um resumo aqui, senão a aula ficará muito longa. Então, vamos fazer o conceito primeiro de seno, cosseno e tangente, e depois a gente parte para exercícios para vocês praticarem, beleza? Então vamos lá. Para começar, gente, vocês têm que saber que existe na trigonometria 3 ângulos fundamentais que a gente chama de ângulos notáveis na trigonometria. Quais são esses ângulos? São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu vou desenhar agora o círculo trigonométrico para você entender. Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, essa circunferência aqui, ó, eu chamo ela de círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele tem como centro aqui, ó, coordenada 0, 0, né? O eixo formado por seno e cosseno, se comparado aos eixos cartesianos, o cosseno é o eixo x e a ordenada y é representado pelo seno na trigonometria. E a reta que tangencia o círculo trigonométrico, aqui junto ao cosseno do lado direito, é a reta da tangente. Por ela tangenciar, por isso que a gente chama de tangente. Beleza? Até aqui? Então, olha só. Esse círculo trigonométrico, gente, um conceito importante, ó. O raio sempre vai valer uma unidade de medida. Ah, mas é o quê? 1 centímetro, 1 metro? Não importa, é unidade 1. Ah, então quer dizer que esse raio aqui, esse ponteirinho que eu desenhei aqui, mede 1? Mede 1, claro, ele é o raio. Beleza? Muito bem. Olha só, gente. Aqui nesse ponto aqui, ó, toda a medida do ângulo começa nesse ponto aqui, ó, que é o 0 graus aqui, ó. Então, se esse ponteirinho que eu desenhei em azul estivesse repousando aqui no eixo do cosseno, ela chegaria aqui no cosseno aqui, ó, no ponto 0. Ah, ele caminhou. Se esse ponteiro caminhar para cá, ele vai fazer quantos graus? Aqui dá 90 graus. Caminhou para cá, se ela estiver aqui, 180 graus. Caminhou até aqui, é 270 graus. E caminhou até aqui fechando, vai dar 360 graus. Então, uma volta completa desse ponteirinho é 360 graus. Tá? Mas eu não vou entrar muito no mérito agora do círculo trigonométrico para não prolongar. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Primeiro você vai olhar aqui no ponteiro. Quantos graus ele está fazendo aqui, ó? Então, ele está fazendo aqui 30 graus, não é isso? Se eu disser para você seno de 30 graus é a medida da sombra que ele projeta no eixo do seno. Como assim, professor? Ó, você está vendo que o 30 graus ele para aqui e projeta essa sombra aqui, ó. Então quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, é a medida do seno de 30. Quanto que mede isso aqui? Mede meia unidade. Mas por que meia? Porque ele cai exatamente no meio aqui da reta aqui do raio, ó. Se daqui até aqui tem uma unidade, até a metade é meio. Entenderam? Aí essa sombra que ele faz no eixo do cosseno, até aqui, ó. A medida do cosseno de 30 graus parte do 0 até esse ponto aqui. Mas quanto que mede esse ponto aqui? Esse ponto mede raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, mas como é que eu vou guardar isso aqui? Calma que você vai memorizar até o final dessa aula aqui, beleza? Então, ó, o cosseno de 30 é essa medida do cosseno, quase 1, né? Se você pensar bem, a raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, dividido por 2 dá 0,85, vai dar um número quebrado. Mas não chega a 1, porque até que mede 1, ok? Beleza? Então agora, vamos para a tangente desse ângulo aqui. Como é que eu meço a tangente de 30? Vou fazer aqui o desenho para você enxergar melhor. Bom, para você calcular a tangente de um ângulo, gente, observe que essa reta aqui, ó,
esse raio aqui, ele fez 30 graus. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na tangente, ó. Tangente chega aqui, só que você passa pelo círculo e chega aqui na reta da tangente. Então, essa tangente de 30 graus é essa medida aqui, ó. Esse que eu estou circulando aqui, ó. Então, qual é a medida dessa tangente? Essa tangente aqui, ó, mede raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, você veja que ela é um pouquinho maior do que meio, tá vendo? O meio tá aqui, né? Nessa projeção do seno aqui, ó. A tangente de 30 graus é aproximadamente, fazendo os cálculos aí, essa medida aqui aproximadamente dá 0,58, tá? Então, por isso que ele é um pouquinho maior do que o seno, ó. O seno não era meio, e agora é 0,58, pouco assim, ó. Tá? Ah, professor, mas eu não vou decorar isso aqui. Calma que você vai decorar sim, tá? Então, esse aqui é um exemplo para 30 graus. Então, você tem o seno de 30 graus aqui é meio, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Bom, agora vamos partir para ângulo de 45 graus. A mesma coisa para 45. Bom, você concorda que se aqui é 45 graus, aqui também é 45, correto? Aqui, ó. Aqui também vai ser 45, porque vai dar 90 a soma dos dois. Ora, se aqui é 45, aqui é 45, então tanto a medida do seno, que seria esse pedacinho aqui, e a medida do cosseno são iguais. Vai dar um quadrado aqui, ó. Tá certo? Cuja diagonal aqui, ó, que é o raio, mede uma unidade. Então, esse pedacinho aqui, ó, essa sombra que ele faz no eixo do cosseno, mede raiz de 2 sobre 2. Aqui também, então, vai medir raiz de 2 sobre 2. Por enquanto, gente, não se preocupe em memorizar esses valores. Daqui a pouco você vai estar memorizando isso aqui direitinho, beleza? Então, o seno de 45 graus está aqui, ó, no eixo do seno, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 também sobre 2. Por quê? Porque ele é uma bissetriz, né? Ela divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais, ok? Aí a tangente. Bom, a tangente ficou fácil agora, gente, ó. Se você está dividindo o ângulo de 90 graus exatamente na metade, ó. Se você esticar esse raio até o eixo da tangente, ele vai dar exatamente aqui, ó, na mesma medida. Ah, quer dizer, professor, que a tangente de 45 mede uma unidade? Exatamente. Então, a tangente de 45, que é esse pedaço aqui, ó, mede uma unidade, que é a mesma altura do raio aqui, ó. Beleza? Ok? Até aqui, gente? Então, aqui é a medida da tangente. Eu vou apagar agora esse círculo, deixar o último ângulo notável, que é de 60 graus. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui está o círculo trigonométrico com o ângulo de 60 graus. Então, olha só, ó, observe que agora o seno do ângulo de 60 graus é uma medida maior do que o cosseno, ó, tá aqui, ó. E o cosseno de 60 graus, ele cai exatamente na metade do eixo do cosseno aqui, ó. Então, quer dizer que agora ele é invertido, né, em relação ao cosseno de 30. Cosseno de 30 era a raiz de 3 sobre 2 e o seno era meio. Agora é o contrário. Cosseno de 60 é meio e o seno de 60 graus mede raiz de 3 sobre 2. Então, essa medida aqui vai daqui até esse ponto de projeção aqui, ó. Beleza? Até aqui? Ah, agora vamos lá. Tangente de 60. Olha só, tangente de 60 graus você vai esticar. Por isso que eu tive que esticar um pouco essa reta da tangente para poder chegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Quanto que mede, então, essa medida aqui, ó? Você viu que até 1 era por aqui assim, não é isso, ó? A altura aqui é 1, né? Uma unidade. Então, a tangente de 60 graus é simplesmente raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,72, por aí, né? Então, você vê que realmente bate. E se você fizer isso, brincando aí na sua casa, você pega um compasso e faz um círculo qualquer. E se você pegar o transferidor, medir um raio aqui, ó, de 60 graus, você vai ver que a projeção tem que ser paralela que é o eixo do seno, tá? Vai cair exatamente na medida do raio aqui, ó. Faz essa experiência, você vai ver que é muito legal fazer esse tipo de
interação, tá? Beleza? Entenderam, pessoal? Então, eu vou parar aqui, agora na próxima aula agora, eu vou gravar já, vou dar sequência a esse conceito de razões trigonométricas. Vou ensinar como é que você vai memorizar esses ângulos, esses valores que eu acabei falando para você, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula agora.